Bom, boa tarde a todos, né? Tudo bem, Mário? Tudo bem, Diogo, Thalita? Tudo bem. Vamos dar início hoje a mais um podcast, Fala Advocacia, da OAB Londrina, do Subseção Londrina. E, então, apresentando os presentes, estamos aqui com o nosso presidente, Mário Xavier, estamos com o diretor financeiro, tesoureiro, o Diogo Menoncin, e nossa vice-presidente, a Thalita Fidelis. E eu, na missão aqui de tentar conduzir essa atividade de hoje, Marcos Ticianelli, que sou o secretário, estou na função de secretário-geral da OAB Londrina. Pessoal, a OAB Londrina, ela tem uma estrutura muito grande, está num processo bastante significativo de aproximação da advocacia londrinense. E isso demanda uma logística, demanda um trabalho bastante significativo. Eu acho que a ideia hoje aqui do podcast é nós conversarmos um pouquinho a respeito e apresentar para a advocacia de Londrina um pouco dessa estrutura, um pouco dessa logística, de como é que as coisas funcionam. Mas antes até de darmos início a essa análise do funcionamento da OAB, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Principalmente, quem são vocês que hoje estão na função da diretoria da OAB, mas na sua advocacia, na sua vida pessoal um pouquinho. E vamos começar pelo Mário, né? Quem é você, Mário, no final das contas? Né? Além de o nosso grande presidente aí da OAB Londrina, o Mário advogado, o Mário família, sua vida pessoal um pouquinho. Marcos, eu sou isso que estava na sua introdução. O que me entusiasma é exatamente isso. Advogados e advogadas falando para a advocacia. Né? É a profissão que eu tive na vida, que me trouxe até aqui. E fora da advocacia, eu sou o Mário, que sou casado, tenho um casal de filhos, né? Um menino e uma menina. Gosto de esportes, gosto de cinema, gosto de aviação. E Sim. A gente tenta compartilhar de uma forma pouco disciplinada, né? Que eu não sou muito disciplinado, mas tenta encaixar tudo isso numa vida enquanto a gente tem saúde aí para fazer. Ah, maravilha, maravilha. A aviação nós sabemos aí, né? Você gosta de voar, tem essa atividade, Gosto. Eu diria que se eu não tivesse abraçado a advocacia me abraçado, aliás, eu seria feliz também dentro de um avião. Ah, que legal, que legal. E você, Diogo? Bom, eu sou o Diogo, sou casado também, tenho 2 filhos, o Arthur e o Gabriel, apaixonado por futebol, apaixonado pelo Londrina Esporte Clube, sofredor. Sempre lá, sim, né? Sempre, está sofrendo bastante. Sofrendo bastante, sempre ganhando, lá no estádio, né? Mais perdendo que ganhando, mas sempre com muita fé. E sou apaixonado pela advocacia, já há muitos anos, advogado trabalhista, sempre fui advogado e advogado convicto. Esse é o Diogo. Ah, que legal, que legal. Você sempre está no Estado do Café, né? Sempre levando meus filhos. Isso aí. Comigo. Olha, isso foi uma coisa que eu também fiz bastante, viu? De levar sempre meus meninos lá no estádio. Eles gostam também, isso é muito legal. E a nossa vice-presidente, né, Thalita? E você, Thalita? Ah, Marquinho, eu tô chamando de Marquinho, claro, porque podia ficar igual a gente conversa normalmente, né? A ideia é essa. Eu sou advogada há 20 anos, atuo na área criminal, também casada, com 2 meninas aí, a Vitória e a Júlia, né? Na adolescência, Sim. Agora nesse momento da vida delas. Uma delas fazendo a primeira comunhão agora, né? Isso, primeira comunhão hoje. Hoje? Hoje, Que legal. E, assim, apaixonada pela profissão. Já tive momentos em que fui um pouco mais resistente se realmente a advocacia seria o caminho. Porque não é fácil, especialmente para mulher dentro da advocacia Sim. criminal. Mas, de uns tempos para cá, cada vez mais eu tenho certeza dessa profissão, tenho certeza do que realmente me move, me motiva dentro da advocacia. Gosto muito de atividade física também, gosto de estudar pra caramba, tô terminando o doutorado, tentando terminar, né, Marcos? Igual você. Sim, exatamente. Tentando terminar um doutorado simples. que não tá fácil. Mas professora, então sou apaixonada pelos meus alunos, apaixonada pela sala de aula.
por ensinar, então por aprender e ensinar sempre. Dizem que só vai para o doutorado quem tem memória fraca e esqueceu o sofrimento do mestrado. Passou bastante tempo meu mestrado, acho que por isso que eu esqueci. O meu também passou faz um bom tempo, mas realmente tem que se dedicar. E você? Bom, eu sou o Marcos, né? Eu sou o Marcos Ticianelli, então, na função de secretário-geral. Também tenho 2 filhos gêmeos, né? Fazendo vestibular esse ano. Os meninos estão aí com 17 anos. Minha esposa também é advogada, então nós temos um escritório juntos. Estou advogando já há 26, nossa, acho que é isso, 25, 26. Você mencionou 20. Foi meu professor. Você está com quanto de advocacia, Ano que vem eu me formei em 97 na UEL, colegial início de 98, então eu estou alcançando aí quase 30 anos. Quase 30, eu com quase 26, o Diogo está com quanto? 21 e pouquinho. Isso aí, tenho um tempo considerável de advocacia nessa conversa aqui. E, bom, enfim, como a Thalita falou também, eu tenho 2 grandes paixões, a advocacia, sou advogado criminalista e também sou professor. E a docência que hoje eu exerço na UEL, né, exclusivamente, e que não dou aula em outras instituições. E não é simples, né, Mário? Eu acho que a logística de todos aqui, com família, com profissões. E até já vou aproveitar esse momento para perguntar o seguinte, a começar por você, Mário. Então, nessa logística toda que nós temos, todos nós temos, o que te motivou, o que te trouxe realmente para estar à frente na condição, né, na qualidade de presidente da OAB Londrina? O que te motivou a estar nesse contexto? Marquinhos, eu estou chegando a 30 anos de advocacia, eu tenho mais tempo de advocacia do que o resto da minha vida como não advogado. Sim. E a advocacia me deu tudo. Sim. Tudo que eu tenho, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, na vida patrimonial, tudo eu devo à advocacia. E desde cedo eu comecei a participar da parte política, digamos assim, da OAB, e via pessoas que eu admirava se entregando, dedicando tempo sem nenhum tipo de remuneração, então abandonando, de certa forma, um pouco o escritório para cuidar da classe, né? E aquilo acho que me contaminou. E eu comecei a pegar amor e paixão por isso e achei, olha, está na minha hora de ser voluntário nesse grande exército que é a OAB para retribuir um pouco do que a advocacia me deu para a classe. Eu nunca pedi um cargo, então eu nunca imaginei que chegaria na posição de presidente, talvez não, com certeza, é a posição de maior honra da minha vida, alcançar esse cargo que me traz muita felicidade, mas eu nunca pedi nenhum cargo, sempre estive à disposição, né? E acho que tudo chega num momento certo e é um momento de tentar fazer pela advocacia um pouco do tanto que ela fez por mim. Legal. E você, Diogo, o que te motivou a estar aí na administração, na diretoria da OAB? Olha, Marcos, eu sempre acreditei na nossa participação nas coisas que a gente gosta, né, justamente para poder fazer diferença. Então, na minha história, na minha vida, eu sempre quis fazer parte das associações e vendo a advocacia como meu ganha-pão, minha profissão, né, o que eu mais gosto de fazer, fora as atividades aí de casa, da família, né, dos esportes, eu vi, né, uma possibilidade de fazer diferença para todos os advogados e advogadas de forma geral. Então, lá atrás, uma colega, num cafezinho, né, de OAB, me convidou. Falou, não, vamos lá na comissão da OAB. E aí eu falei, não, mas o pessoal da OAB. E aí ela virou para mim, não, o pessoal da OAB não, nós somos OAB. E a partir daquele momento eu percebi que eu poderia contribuir de alguma forma com a advocacia de forma geral. E acreditando nisso, eu comecei lá nas comissões e não imaginava chegar até aqui, né? Mas foi nesse sentido, tentar melhorar alguma coisa, tentar contribuir com alguma coisa de forma geral para toda a nossa classe, que eu acho importante.
E você, Thalita, que trabalha um mundo naquela OAB, né? Trabalha demais. A gente, é um mistério. Nós todos presenciamos, né, a sua dedicação, uma super dedicação, diga-se de passagem. O Marquinhos não sabe como que a Thalita consegue ser mãe, advogada, professora da PUC, responsável por orientação dos demais professores da PUC, no NEP, que chama, né? Ela orienta os demais professores e o tanto que ela se entrega para a OAB e com o doutorado. Então, acho que não dorme. Alguma coisa tem um segredo aí. Eu fiz questão de dizer, porque realmente, Thalita, olha, a sua dedicação lá merece registro e é louvável. Obrigada. E todos nós reconhecemos essa sua incessante atividade aí, sempre para fazer a coisa certinho, sempre a coisa acontecer da melhor forma possível. O que te motivou? Oh, desculpa, Diogo. E a gente não sabe como é que ela consegue, porque ela cuida das nossas coisas também. Pois é, das nossas coisas. Exatamente isso. Trás, de repente ela lembra. E aquele negócio... tem uma coisa que dá pra gente lembrar depois. Não, Marcos, eu já vi aquilo lá. Falei, obrigado, Thalita, obrigado. Ela já viu. Ela consegue lembrar das dela e das nossas. Não, ontem mesmo nós saímos, que horas lá? Era 9h30. 9h30, quase, né? Fora os feriados que fizemos reuniões. É isso aí. Thalita, o que te motivou, então, estar nessa atividade hoje? Marcos, eu nunca pensei estar na diretoria, nunca quis, nunca pensei, nunca foi uma coisa que eu tive essa ambição, né? Eu comecei logo que eu me formei, que eu me tornei advogada, nas comissões, gostava muito das comissões. Fui advogada instrutora, fui defensora da ativa nos processos disciplinares. Sempre gostei muito da parte do processo disciplinar. Veio o convite na gestão passada para o conselho, para o Tribunal de Ética, gostei muito. E quando o Mário me telefonou chamando para a diretoria, eu falei, tá doido, né? Porque, não conheço nada disso, não tinha noção nenhuma. Mas uma coisa que eu gosto muito é desafio. E aí, isso me motiva muito, muito. Os desafios, assim, tudo na minha vida, isso me traz muita motivação. Então, ir para um lugar, para uma área que é uma gestão, né? A gente trabalha com gestão de pessoas, gestão de problemas, parte toda administrativa que eu nunca tinha feito na minha vida. Não é fácil, né? Não é fácil, mas me desafiou muito e isso me motivou a aceitar o convite, apesar de achar que não merecia, que tinha gente muito melhor, mas hoje eu vejo assim, o tanto que eu aprendi dentro da ordem, né? Fazendo esse serviço para a ordem. É um trabalho voluntário que eu sempre gostei de fazer, trabalhos voluntários na igreja, mas fazer para a minha classe, para o meu grupo, né, que é a advocacia, isso realmente é muito motivador. E eu acho que me dá cada vez vontade de ser melhor, de conseguir mais, de melhorar a nossa OAB para a advocacia toda. Não, legal. E vocês falaram uma coisa que eu acho que é uma nota característica de todos aqui, né? Ninguém se via, de repente, como um plano estar hoje na diretoria, né? E eu passei pelo conselho e antes dessa função agora de diretor, nós trabalhamos juntos lá no TED. E no TED, assim, para mim, você falou uma coisa que para mim é o que mais marca, é um grande aprendizado, né? Você tem a oportunidade de ver acontecer uma coisa muito importante. Tudo, na verdade, é importante na OAB como um todo, mas aquela experiência do TED, exatamente, dos julgamentos, da responsabilidade. E é um aprendizado muito grande você estar diante de todo esse contexto administrativo e político da ordem. Olha, parabéns aí para todos vocês. Mário, uma característica da atual gestão, isso é algo que eu acho que nós atribuímos mais ao seu perfil, aquilo que você deseja, e você apresenta isso como um desejo, é essa proximidade que a OAB tem com a advocacia. Certo? Cada vez mais os projetos, você sempre deixa muito claro que quer realmente fazer parte de uma gestão que tem essa proximidade com o advogado e com a advogada. O que você pensa a respeito dessa questão, dos projetos que são apresentados? O que você pensa também para o futuro em relação a isso? Eu sempre vi a OAB como uma entidade com um cliente único, que é o advogado, é advogada, né? Então, eu diria para você que são duas marcas assim que eu acho que tem que estar sempre impregnada dentro da instituição.
uma é a proximidade, Sim. tem que estar junto do cliente, né? E a outra, que é decorrente dessa, é a prestação de serviços. Então, próximo para entender qual é a necessidade e entregar o serviço. É só para isso que a OAB serve. A OAB faz, por dever legal, o controle disciplinar dos advogados e quem pode e quem não pode advogar, mas tem que entregar, como uma grande prestadora de serviços, toda a comodidade possível para que esse advogado, essa advogada, que obrigatoriamente são vinculados à OAB, possam viver dignamente da advocacia. Sim. Né? E para isso a gente tem que ter a proximidade e o acolhimento. O que a gente idealiza nisso? Todos os nossos projetos são com base nisso. Né? E, então a gente partiu todos os pilares de proposições, implementamos todos e fizemos o mais importante de tudo, que é ouvir a advocacia. Então nós transformamos a questão legal, que é a democracia representativa, ou seja, o advogado e a advogada elegem gestores para conduzir a ordem, numa gestão que ouve, numa democracia participativa. E, para isso, a gente fez uma grande pesquisa junto à advocacia para identificar as necessidades mais prementes e para que isso virassem projetos. Legal. Além disso, a gente também está buscando proximidade com a sociedade, porque também o papel, Marquinhos, institucional da OAB, a defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos. Né? Então, para isso, a gente criou projetos como o OAB Cidadania, que vai dar atendimento junto numa parceria com o município à população carente. Nós criamos o OAB Vai às Ruas para entregar cidadania à população que tem dúvidas sobre direitos básicos, né? E também, com os escritórios de advocacia, nós criamos o projeto de Café com a Diretoria. Então, qualquer advogado, qualquer advogada de Londrina, seja escritórios pequenos, individuais, escritórios grandes, basta entrar no site da OAB e agendar que a diretoria vai até o advogado para escutar as suas demandas, para projetar soluções. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que todo advogado, toda advogada possa viver dignamente da advocacia. Ah, legal. E me diga o seguinte, Mário, fale um pouquinho também a respeito do Dia do Clube, que é um projeto que está acontecendo e que nós sabemos que você gosta muito do projeto. Esse é um projeto muito legal que a diretoria pensou com muito carinho e a Fernanda Viotto, que não está aqui hoje, mas é nossa diretora, ela cuida também com muito carinho disso. O Dia do Clube é um dia de convivência. Nós pegamos lá o Centro de Convivência da Advocacia e transformamos no Clube da Advocacia. Qual que é a diferença disso? A diferença é enorme. Por quê? Porque a gente quer que aquilo faça parte do lazer da advocacia, que sofre muito, trabalhando muito, a valente advocacia da subseção de Londrina. Então, precisa de um espaço, né? E se você considerar que 95% talvez da advocacia não seja sócia de um clube social ou não more num condomínio que tem acesso a lazer, nós temos que entregar esse espaço para que possa fazer churrasco, jogar seu futebol, sua bote, seu vôlei, festa de casamento, levar as crianças para passear. Então, para criar esse hábito para a advocacia, a gente idealizou o Dia do Clube. O Dia do Clube é um dia temático no mês. Cada mês é um tema diferente. Já teve festa junina, já teve rock. A gente cria... Já teve o mês da saúde. Sim. Então, todos os meses... agosto teremos o dia do advogado. Todos os meses um tema para que a advocacia participe e conviva com aquelas pessoas que às vezes você não encontra mais, porque depois que tudo virou um mundo virtual, a gente não encontra mais dentro do fórum, não se encontra mais com os colegas de trabalho, às vezes por telefone, às vezes por vídeo. Então, ali não. Ali é para conversar assuntos banais, tomar o seu chopp, tomar o seu suco, comer um churrasco e levar a família. É para isso que serve o Dia do Clube, para que a gente possa retomar esse convívio que era tão bacana entre advogados e advogadas. E até Marquinhos, acho que é uma característica mesmo do nosso presidente, né, do Mário, de realmente querer agregar as pessoas. Sim. Eu acho que a OAB
está ficando cada vez mais próxima da advocacia, porque o Mário é assim, né? É uma pessoa que agrega, que traz os demais advogados e advogadas para dentro da ordem, realmente. Eu acho que o Dia do Clube foi uma ideia, assim, fantástica para a gente conseguir trazer a advocacia não só para o fórum, não só para as reuniões de comissão, mas também para esses momentos de confraternização. Um momento mais contraído, enfim, para as pessoas se conhecerem até melhor mesmo, né? Essa que é a ideia. E, Thalita, aproveitando então o gancho, o Mário mencionou que foi feita uma pesquisa, que dessa pesquisa decorreram vários projetos, mas para implementar todos os projetos é preciso uma estrutura, né? É preciso uma logística administrativa, principalmente, que não é simples considerando a OAB Londrina. Sim. Né? E mesmo havendo toda essa proximidade com a advocacia, os advogados e advogadas de Londrina, muitas vezes não têm oportunidade de ver essa estrutura toda funcionar, tudo que acontece ali dentro, né? Então, nos diga um pouquinho como é que é esse funcionamento administrativo, a dimensão desse funcionamento administrativo da OAB Londrina. Então, nós somos hoje cerca de 10 mil advogados, né, que compõem a nossa subseção de Londrina. Então, se a gente pensar que são 10 mil advogados para 7 diretores, né, um grupo pequeno de conselho, e os nossos colaboradores, né, nossos funcionários, colaboradores. Sim, claro. Que se empenham já, alguns há muitos anos, para a nossa OAB. E o ano passado, logo no começo da nossa gestão, nós vimos que realmente tinha algumas situações que precisavam de uma reestrutura, principalmente a parte de comunicação, que era algo que a gente via que havia uma dificuldade da advocacia saber o que estava acontecendo, ser informado sobre serviços que a OAB poderia oferecer. E depois de uma análise, nós ficamos ali quase um mês, né, levantando todos os serviços que a OAB presta, tudo que é feito dentro da OAB. Nós conseguimos implementar várias tecnologias para auxiliar nesse atendimento à advocacia, na prestação do serviço para os advogados e advogadas. Então, a gente já implementou no final do ano passado, que está agora em vigor, a OAB Resolve, que vem da nossa proximidade com a OAB Paraná. Fomos a primeira subseção do interior, então, que implementou esse atendimento via WhatsApp. E a gente faz uma média de 1.000 atendimentos por mês de WhatsApp. É uma quantidade bastante enorme, grande, enorme. Né? E antes da gente ter essa tecnologia da OAB Resolve, esses atendimentos muitas vezes ficavam perdidos, o advogado não era atendido, não era resolvido o problema dele. E agora, com a OAB Resolve, em uma média de 4 minutos, a demanda é resolvida, o advogado é atendido. Então, a gente vê que essa tecnologia que hoje está no WhatsApp, mas nós vamos ampliar para e-mail, telefone, até direct nas redes sociais, para que o advogado e a advogada consiga realmente esse serviço de uma maneira mais ágil e uma maneira, como o Diogo gosta muito, né, mais barata, né, que custe menos também para nós. Vamos ouvir a opinião do Diogo daqui a pouco sobre tudo isso. Porque a gente sabe, né, que todo esse dinheiro, tudo que custa para a OAB hoje é um dinheiro da advocacia, então a gente valoriza muito isso e quer fazer cada vez mais um trabalho melhor, mais rápido, mais eficiente, com um custo menor, né? Então essa é a intenção. É a frase do Diogo, né? Fazendo mais, gastando menos. Gastando menos, exato. Não, mas olha, todo esse contexto de tecnologia que você mencionou e do OAB Resolve já tem apresentado resultados de melhor eficiência, né? Já, sem dúvida. Então a gente hoje consegue chegar até a advocacia. Nós tivemos um fato que marcou muito a gente, logo que a gente implementou a OAB Resolve, que é o almoço mensal, né? Então, nós fazemos um almoço uma vez por mês para os aniversariantes daquele mês, todos os advogados e advogadas aniversariantes, eles podem almoçar naquele estabelecimento de graça, né? E muitos advogados não sabiam desse almoço mensal, desse direito dele no mês de aniversário dele, porque a comunicação era só pela rede social. Depois que a gente começou essa comunicação via WhatsApp, e aí nós pegamos a lista de todos os aniversariantes do mês e enviamos uma mensagem convidando ele para o almoço, nós tivemos, né, Diogo, num almoço, um senhor com mais de 80 anos, que nunca tinha ido, não sabia que tinha esse almoço, e esse advogado foi, então, ficou muito feliz. Eu falei assim, mas como é que você ficou sabendo? Eu recebi um WhatsApp de você. Ele falou assim, recebi um WhatsApp seu. Eu falei, não, meu, será? Deixa eu ver aqui. E era um WhatsApp da OAB, convidando ele para o almoço, né? Então, a gente vê que essa comunicação torna a OAB mais próxima, que é aquilo que o presidente sempre fala, e também o serviço está sendo entregue de uma forma mais efetiva para a advocacia. Thalita, Desculpa. Só para complementar,
tudo com controle formal. Claro. Cada comunicação dessa do advogado com a OAB Londrina gera um número de protocolo. Isso, um ticket. Um ticket com resposta, e o advogado consegue acompanhar a resposta, e a OAB sabendo se foi respondido, se a resposta foi satisfatória. Porque senão o serviço continua, não é dado como encerrado, né? E essa alteração da gestão, que foi liderada pela Thalita, ela fez com que Londrina ganhasse um selo de qualidade de reconhecimento da seccional como a subseção paradigma para todo o Estado em termos de tecnologia e gestão. Parabéns, isso gestão. É muito bom. Parabéns para todos, inclusive você que também participou. Isso aí, não, muito legal. E Thalita, para a advogada e o advogado que o OAB Resolve é uma plataforma muito importante, mas que ele nunca ouviu falar mesmo. Como é que você orienta ele ter acesso a essa ferramenta? Como é que ele pode fazer? Não, na verdade, a OAB Resolve nada mais é do que o nosso telefone. Certo. Então, o telefone que todo mundo conhece, 3294-5900. Só que ao invés de você telefonar, você manda um WhatsApp. Manda o WhatsApp. E não é atendimento por IA. As pessoas acham assim que é tão rápido. Não, é IA que está atendendo. Não, é um atendente, realmente, é uma pessoa, é algo pessoal. E ele vai atender, vai te falar na hora. Ele vai ver o seu número que está cadastrado no nosso sistema e vai chegar: oi, doutor Marcos, tudo bem? Quem posso te ajudar? Aqui é a Thalita da OAB Londrina. E vai fazer o atendimento ali setorizado, vai encaminhar para o que tem que ser feito naquele momento e vai resolver a demanda. Então, basta o advogado e a advogada mandar um WhatsApp para o telefone geral da ordem. Para qualquer dúvida, mas é qualquer mesmo. Até qualquer. assim, tem convite ainda do Vale do Rubi? Resolve. Ou então assim, Qualquer o juiz não quer me atender, não consigo acessar o Projude, qualquer problema. A OAB Resolve está para resolver o problema. Ainda que às vezes aquele atendente não consiga, ele vai passar isso para o setor responsável, ele vai te indicar o caminho correto para resolver aquele problema. E a gente observa que cada vez mais, né, o feedback que a gente tem é que agora eu sei que a OAB existe, né? Sim, agora eu tenho contato agora eu tenho com a OAB. um retorno, né? Exatamente, era aquela coisa, eles da OAB e a gente aqui. Isso com o OAB Resolve, por vários e várias advogadas que conversaram com a gente percebe que, nossa, a OAB realmente funciona, a OAB realmente está presente aqui na nossa advocacia. Isso é muito importante. Aproveitando o gancho, Diogo, então o Mário falou da pesquisa com muitos projetos, a Thalita falou que tem toda uma estrutura, uma logística intensa para que esses projetos possam ser implementados, e tudo isso depende da política, depende do trabalho das pessoas, mas também depende de uma questão financeira, para que seja possível, né? Que não existe milagre, Santo né? Diogo milagreiro. Exatamente. E você, então, é o nosso diretor responsável por toda essa administração e logística financeira. Fale para a gente, então, por gentileza, como que funciona essa estrutura, quais são os planos, os mecanismos utilizados para a tesouraria? Olha, Marquinhos, acho que esse é o maior desafio, da minha vida, vou falar para você, porque é muito mais fácil cuidar do dinheiro pessoal do que do dinheiro de todos, sabe? De todos os advogados da região. E como é que funciona isso? Né? Mensalmente, a gente recebe uma subversão da OAB Paraná, ou seja, o nosso dinheiro é limitado e ele tem que atender a todos os advogados, aos mais de 10 mil advogados que a gente tem na região de Londrina. E aí a gente tem que ter um planejamento muito forte para que isso aconteça, porque a ideia da tesouraria não é limitar simplesmente, né? Claro. Cortar os gastos é muito fácil. Não. Mas o grande desafio é conseguir implementar tudo aquilo que a gente imagina, né, como necessário, indispensável à advocacia em geral, com o dinheiro limitado que nós temos. E é um grande desafio, é um grande... Pensamos nisso o tempo inteiro, e estruturamos uma forma orçamentária de fazer vários orçamentos para conseguirmos atender a todos, né? Isso passa desde uma organização interna, onde todos os custos são analisados, né? E nós fazemos o direcionamento disso da melhor maneira possível com esse pequeno orçamento que nós temos. Para que haja uma sustentabilidade mesmo, né? Exatamente. Uma rigidez. Para os que não sabem, a gente faz prestação de contas mensal para a OAB Paraná e o nosso repasse do mês subsequente só vem se as contas forem devidamente aprovadas. Após auditadas por uma auditoria que, inclusive, é externa, né? Então, mensalmente, a gente tem que fazer a gestão na ponta do lápis para fazer com que todos os nossos projetos sejam efetivamente
E a gente tem conseguido. Sim. Né? A gente tem conseguido. Não tem nenhum projeto que a OAB Londrina tenha negado, tenha dito não dá para fazer. Né? Nenhuma demanda da advocacia que, de repente, a gente não consiga fazer. É claro que a gente faz isso com muita austeridade, Sim. com muito critério, né? Com muito orçamento, redução de custos, escolhas dos orçamentos mais baratos, porque efetivamente a gente precisa, mas tem conseguido atender de forma geral. E nós constatamos a sua responsabilidade e o seu empenho realmente nas nossas reuniões, em toda a questão financeira, ter esse cuidado de falar, vamos analisar com muitos critérios como é que isso aqui vai funcionar, né? A forma técnica como o Diogo lida com as finanças, com seriedade, com controle, fez com que ele ganhasse elogios na seccional. O tesoureiro de Londrina é diferenciado. O tesoureiro de Londrina ele consegue entregar uma gestão de financeira de uma forma diferenciada. Muito legal. Em alguns casos, a gente empresta, né, inclusive, alguns membros de comissão que também têm essa responsabilidade, que nos ajudam imensamente. E aí eu tenho que expor isso aqui, né, porque temos muitos advogados que doam tempo em prol, né, da saúde financeira da OAB, que conseguem patrocínios, né, conseguem preços mais em conta de insumos para eventos, e nós temos mais de 40 comissões fazendo eventos de forma ininterrupta. Então, é um grande time. Também essa é a força da OAB. Esse exército de comissões comprometidas, também são voluntários lá, e pensam na parte financeira e pensam na entrega do serviço. Né? E nosso especial agradecimento a todos esses membros de comissão que estão nessa batalha também. E, pessoal, eu gostaria de introduzir uma questão que é a seguinte. Os advogados e advogadas de Londrina costumam lembrar muito da OAB também em grandes eventos. A exemplo do Baile do Rubi, a exemplo dos grandes congressos que acontecem, que são promovidos pela Ordem. Mas existem muitos outros projetos, existem muitas outras coisas acontecendo, além desses que são mais evidentes, aqueles que chamam mais atenção. Mari, em relação a esses projetos, o que você gostaria de enfatizar para o advogado e para a advogada? Às vezes a gente vê o resultado e não sabe como aquilo foi construído, né? São muitas reuniões. Semanalmente, são muitas por semana. Nós fizemos reuniões com a empresa concessionária do pedágio, né, Diogo? A IPR Paraná. A IPR Paraná, para discutir melhorias para a sociedade de Londrina. Nós fizemos reuniões em razão do golpe do falso advogado, com o comando da Polícia Militar. O Eguedes foi muito solícito, atendeu. Essa questão foi bastante intensa, né? Foi bastante intensa, fizemos campanhas nas ruas, nós buscamos parcerias diretas com outras sociedades, outras organizações, instituições da sociedade civil organizada, como a Sociedade Rural, a CIL, fizemos reuniões com eles. A reunião com a Sociedade Rural nos trouxe um benefício direto para a advocacia, com descontos bem consideráveis nos shows da exposição. Nós negociamos, para esse ano não deu certo, talvez para o ano que vem a gente possa ter um ponto de apoio para a advocacia dentro do parque. Nós temos reuniões institucionais com presidentes de tribunal, com diretores de fórum. Nós agora, a Thalita, junto com o Jair, está numa franca negociação por um espaço. Também está com a gente nessa briga. Para a gente conseguir um espaço digno para a advocacia dentro do novo Fórum Criminal, né? Então, são várias reuniões para a gente tentar melhorar a vida do advogado. Então, todo dia, eu deixo até confidencial uma coisa, que eu não tenho mais... não sou mais senhor de mim, praticamente. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde está a minha esposa, a secretária do meu escritório e a assessora da diretoria da OAB. E ali se define aonde que eu vou. Amanhã você vai ali, amanhã você tem que ir aqui. Né? Então, eu fico sabendo mais ou menos aonde eu vou. A agenda é intensa. A agenda é intensa. Daí, quando eu coloco alguma coisa que eu quero fazer, eles tiram. Né? Colocam alguma coisa não vai dar, né? Não vai dar.
Mas é isso, a gente tentar construir parcerias para conseguir o nosso objetivo, que é prestar serviço para a advocacia. E todo esse serviço que é prestado pela ordem para a advocacia, Thalita, falando já dentro daquilo que você tem vivido bastante, demanda um trabalho de muitas pessoas, né, que estão envolvidas com a ordem. Você poderia nos apresentar como é que funciona todo esse contexto das pessoas envolvidas? Na verdade, além dos nossos colaboradores, né, nós temos um time, né, de cerca de 2.000 advogados que faz a OAB acontecer, né? Que fazem a coisa andar, o processo realmente ser mais rápido. E eu sempre falo que os membros de comissões, eles são os nossos olhos fora ali da diretoria, porque nós somos aqui em 7 e a gente não sabe tudo que está acontecendo lá fora. E as comissões que têm esse trabalho voluntário tão importante dentro da ordem, eles que trazem para nós essas demandas da sociedade que muitas vezes a gente não consegue ver. Algo que marcou bastante na nossa gestão agora, nessa gestão, foi a Comissão da Diversidade Sexual, que foi, né, criada agora na nossa gestão, e que logo no primeiro ano da comissão, eles perceberam uma lei municipal aqui em Londrina, que seria uma lei municipal inconstitucional. Então, a comissão, que está fora ali, não está no nosso dia a dia de diretoria, mas são os nossos olhos, essa comissão trouxe um parecer para a diretoria, dizendo da inconstitucionalidade dessa lei. Nós levamos esse parecer para a seccional e a OAB Paraná, então, tomou providência no sentido de entrar com a medida judicial para que a lei não estivesse em vigor no dia do evento que teria aqui na cidade. E isso é graças a esses voluntários Sim. que todos os dias entregam tempo da sua vida, da sua profissão, tempo pessoal também, né? Para a advocacia, assim como a gente faz, mas sem esses 2.000 advogados nós não seríamos nada, tenho certeza. Isso também, de forma inédita, nós democratizamos as comissões. O acesso, né? Tanto o acesso, criamos editais abertos para qualquer um poder se inscrever na comissão. E mais, todos que estão inscritos regularmente nas comissões, nós baixamos portaria nomeando como membros relatores. Ou seja, eles não participam no aspecto formal apenas da comissão. Eles participam ativamente porque o membro relator tem direito a fazer proposta e a votar. Né? E isso fez com que a gente saísse de um número de 600 membros de comissões para alcançar esse número magnífico que a Thalita colocou. E, inclusive, com comissão recebendo laurea de reconhecimento da Câmara Municipal. Sim. Não, e aproveitando, falando já das comissões e do trabalho que é desenvolvido pelas comissões, além de voluntários, são solidários. São. Né? Porque... E nesse ponto você é nosso diretor responsável, né, pelas nossas campanhas. As comissões, o mérito é absolutamente das comissões, as campanhas solidárias que são realizadas pela OAB Londrina. Aliás, nesse exato momento nós estamos na campanha do agasalho, né? Com esse frio que está fazendo, isso está acontecendo. E temos outras várias campanhas que são realizadas, Natal, Páscoa. Que cresceu muito graças à sensibilidade do Marcos Cianelli. Não. E outra sensibilidade, na verdade, daqueles representantes das comissões que estão sempre na linha de frente dessa questão da OAB Solidária, que eu acho isso aí fantástico. E fica aqui o nosso agradecimento a todos que participam desse tipo de campanha. Nós sempre estamos com uma campanha aberta, sempre estamos procurando dar uma atenção às pessoas mais vulneráveis, e a sensibilidade realmente das pessoas, dos advogados e advogadas que fazem parte das comissões é o que faz isso acontecer. Então, e fica até, o nosso registro. De forma inédita também, nós abrimos edital, né, para essas ações solidárias. Então, hoje, qualquer instituição assistencial, independente de qual, se tem algum cunho religioso, se não tem cunho religioso, ela pode se inscrever nesse edital e pode ser beneficiada com nossas campanhas. De forma transparente e sempre focado, claro, em atender as pessoas mais necessitadas, né? Esse que é o nosso contexto, que além de um grande trabalho da advocacia, tem esse trabalho social. E as campanhas entram também na prestação de contas da subseção, também são aprovadas e auditadas pela seccional. Excelente, então é totalmente observação. transparente. Ô, Marcos, falando
das comissões, né? As comissões, com esse grande aumento, têm participado em todos os aspectos, né? Fazendo eventos grandes, fazendo eventos, congressos, simpósios, Sim. com casa cheia, 300 advogados, e principalmente o engajamento delas nos nossos outros eventos, como o Clube da Advocacia, como agora a gente teve a festa junina, em que várias comissões, trabalharam, mais de 20, se eu não me engano, trabalharam inclusive nas barracas. Então, a gente observa um engajamento aí muito forte de muitos advogados que antes não participavam da ordem. E até, Marcos, é importante a gente trazer aqui a proximidade que a OAB tem tido das universidades, né? Isso é verdade. Bom, como professores, né, Thalita? Você é professora, a gente gosta dessa parte. Eu, como professor, nós gostamos dessa parte, né? Realmente, existe uma proximidade da OAB junto às universidades. Nós temos uma quantidade significativa de cursos de direitos em Londrina e região, que estão formando os nossos futuros advogados, né? E, na medida do possível, realmente a ordem está procurando se aproximar, né, desse contingente de pessoas que vai acabar em algum momento também fazendo parte. Academia. Exatamente, a prática com a academia. Então, nos eventos que são realizados, o Diogo acabou de mencionar, realizados pelas comissões, muitas vezes esses eventos também contam e fazem parte disso o mundo acadêmico. Sim. O mundo acadêmico sempre está muito presente nessa questão do ensino científico, da informação científica que a OAB também leva para o advogado e para a advogada. Estamos aí em meio a um projeto de fazermos uma especialização, um curso de pós-graduação pela OAB Londrina, né? O Mário e Thalita aí bastante à frente dessa questão. E existe sim uma proximidade dentro daquilo que o Mário falou muitas vezes, de proximidade do advogado, mas também com as universidades, para que haja essa interação entre a advocacia, a ciência jurídica, porque elas andam aí definitivamente de mãos dadas. Né? Esse que é o contexto. E acho que chegando ao final aqui dessa nossa conversa, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês o que vocês pensam, a começar pelo Mário, o que vocês pensam a respeito do futuro da advocacia de Londrina, né, as suas preocupações, os seus desejos, os seus anseios em relação a esse futuro da nossa advocacia? A gente tem uma quantidade enorme de advogados e advogadas. E é preciso que a OAB entenda e compreenda as necessidades desse volume de pessoas e fazer aquilo que eu disse, prestar serviços para permitir que essa pessoa que escolheu a profissão por vocação, por amor, que queira advogar, possa viver com dignidade da profissão. E é por isso que os projetos que a gente implementa hoje não são projetos dessa gestão. Sim. A gente tem 10 mil advogados e advogadas na subseção que precisam da OAB, e a OAB precisa desses advogados. E a OAB será cada vez mais forte quanto mais engajamento tivermos desses 10 mil advogados dentro da OAB. Muito bem. É isso que a gente quer. Projetos perenes que atendam, prestem serviços para todo esse pessoal e tragam todo esse pessoal para dentro da OAB, porque daí sim seremos imbatíveis. Até o futuro da advocacia, quando a gente fala em futuro da advocacia, o futuro da OAB Londrina, realmente, né? Eu acho que não pode estar dissociado, não pode estar distante do que é a inovação. Então, total. A gente está caminhando para um mundo, né, tecnológico, então não dá para a gente fugir. Até no começo, o nosso presidente tinha uma certa resistência de eventos híbridos, né? Vou fazer uma coisa online, ele gosta do presencial, mas a gente sabe... eu também sou e eu tô cedendo também. Eu gosto do calor. Mas a gente sabe que o mundo, principalmente pós-pandêmico, né? Sim. O híbrido, o online existe e é uma necessidade. Hoje é uma realidade. Thalita, aproveitando isso que você mencionou do exercício da advocacia, nós dois que somos professores, que estamos vencendo também essa revolução no ensino. As coisas estão andando definitivamente para esse caminho, e a OAB Londrina tem promovido muita informação,
muito conhecimento e atividades que possam fazer com que o advogado esteja inserido nesse contexto tecnológico, de sim. inteligência artificial, de uso adequado, de uso ético, principalmente, dessas plataformas, para que a advocacia venha a crescer com tudo isso que está sendo oferecido aí pela tecnologia. Sim, a gente tem agora as trilhas da IA, né? Gostaria as fala trilhas sobre da isso. IA, que estamos na primeira fase, mas teremos ainda a segunda e terceira fase no Paraná inteiro. Super aqui em Londrina legal. também já tivemos, que realmente visa trazer para a advocacia o conhecimento da técnica da IA, né? Da IA generativa principalmente. Então, como usar a IA dentro de uma petição, num processo, mas sem que isso viole a ética, sem que isso configure um plágio, sem que isso configure um crime, até em algumas situações, né? Para que a advocacia não fique alheia, distante da realidade hoje social, que é a tecnologia presente. A gente sabe que o judiciário decide com tecnologia, decide com IA, então nós, a advocacia, podemos sim utilizar, devemos utilizar essa IA. Não e tem o futuro como não utilizar. A questão é usar, aprender a utilizar de forma adequada, ética e correta. E lembrar que com mais tecnologia, a gente vai ter mais eficiência no serviço, sem dúvida, certeza. né? Dentro da a OAB. advocacia de 20 anos atrás não é a advocacia atual, né? Então, pensando nisso também, é muito importante que a gente gere estrutura dentro da ordem para atender a essa nova tecnologia. Sim, perfeito. Né? E pensando nisso que a Thalita acabou de falar, se a gente parar para imaginar a advocacia atual, ela não pensa mais em ter aquele escritório tradicional com uma secretária, com 2 cadeiras de espera, com uma mesa. Nesse contexto, né, como desafio para o futuro, a gente imagina uma nova estrutura, né, até imaginando aí num escritório 360, numa nova estrutura funcional para os advogados dentro da OAB, para justamente conseguir fazer com que a tecnologia seja muito útil no dia a dia da advocacia, com os espaços para audiência, sustentação oral de forma virtual, atendimento de clientes até de forma virtual. Tem advogados que não conseguem. Isso será muito legal e vai acontecer esse ano ainda. E vai acontecer. E Diogo, olha, você falou uma coisa que me veio, uma impressão minha, que de 20 anos para cá não é a mesma e não vai ser a mesma daqui 5. Daqui 5 anos. 3 anos, daqui 5 anos, muita coisa já vai ter mudado. E realmente a OAB Londrina está na vanguarda de apresentar essa tecnologia, esse avanço todo para os advogados e advogadas. É isso. Bom, basicamente, nós cumprimos aqui com alguns pontos, né, que nós gostaríamos de conversar. Espero que tenha sido produtivo, que os advogados e advogadas, né, gostem aí do podcast. Teremos um novo episódio com os outros diretores, né, que não cabia todo mundo na mesa aqui. Tivemos que dividir em dois episódios. É isso aí. Teremos então, esse olha, bate-papo. Thalita, Diogo, Mário, muito obrigado. Obrigada, por todos aí, tá bom? Até mais. Obrigada, até.